Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada a todos que estão aqui pela presença. Nessa palestra, a verdade, mais que um workshop, né, até pelo tema, não vai ser um workshop propriamente dito na prática, mas eu estarei apresentando uma introdução ao gerenciamento de projetos, né, a gestão de projetos, que é uma parte do que está concebido minha pesquisa no mestrado. Minha pesquisa está baseada na gestão de conhecimento em instituições de pesquisa científica, então, o que se procura avaliar as ferramentas, técnicas e modelos usados na gestão usados nas empresas, se são aplicáveis para o gerenciamento do conhecimento na pesquisa científica. Então, uma deles é a gestão de projetos, né? Bom, aqui temos a nossa agenda de hoje, que vai ser uma introdução ao gerenciamento de projetos, onde iremos ver o que é um projeto, as características que tem, alguns tipos de projetos, metodologias, e alguns exemplos de gerenciamento de projetos aplicado à pesquisa. Imagino que todo mundo tem a ideia, né, de que um projeto, porque um projeto, ele está em nosso dia a dia, assim, a gente, cada vez que a gente tem que planejar alguma coisa, a gente está avisando um projeto, que geralmente a gente planeja para cumprir um objetivo. Então, a gente tem, desde uma viagem que a gente vai fazer, ou alguma casa que a gente quer comprar, uma especialização, fazer uma pesquisa científica, no caso nosso, no mestrado, ele requer um planejamento e, com ele, envolve uma série de atividades que vai colocar ele dentro da característica de projeto, né? Então, aqui o projeto, podemos dizer que é um empreendimento que o objetivo dele é atingir os requisitos para poder produzir um serviço ou um produto exclusivo, né? Esse está por la definição do PMBOK, que é o Guia das Melhores Práticas de Gerenciamento de Projeto, uma das mais usadas, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas um projeto, ele tem várias características, né? A primeira delas, e uma das mais importantes, é que ele é temporário, ou seja, ele tem uma data de início e fim. Ele é único também, porque ele faz entregas únicas, um projeto nunca é igual ao outro, pode ter muita semelhança em alguns, porém, ele não vai ser a mesma coisa. Você pode fazer vários prédios, mas cada um vai ter um lugar específico, ele vai ter características que vão definir ele propriamente. Pode ser até você fez uma casa, porém a outra casa de outra cor. Uma casa, por exemplo, fazer um projeto de uma casa, um projeto que contém essas características, porém ele é único, então isso define também o projeto, e também que é progressivo. Por que progressivo? Porque os projetos geralmente vão sendo gerados em etapas. Além dessas três características, os projetos, eles giram em relação a esse tripé que a gente vê aqui, que é o prazo, os custos e recursos e o escopo. Ou seja, um projeto sempre está definido por um tempo, que a gente falou anteriormente, por um escopo, ou seja, o que esse projeto vai conter e nada mais isso, e os custos que vão estar envolvidos nesse projeto, assim como os recursos, já seja eles de pessoas, de equipamentos e demais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que é o projeto, né, como, por exemplo, quando a gente vai realizar um novo produto, serviço, a construção, né, propriamente dita, de um prédio, de uma casa, organização do evento, desenvolver uma pesquisa científica, todos eles estão compostos de um tempo, são temporários, são únicos,
são progressivos e eles têm custos, recursos, escopo e prazo envolvidos entre eles. Então, essas são as características dos projetos e alguns dos exemplos que a gente pode aí estar desenvolvendo. Caso alguém tenha alguma pergunta, segundo eu vou falando, tá? Pode me falando, porque eu não escuto ninguém. Vocês estão escutando bem? Estamos. Sim. Estamos. Sim, bom. Que eu não estou vendo nada da imagem, né? Porque está em tela cheia. Bom, então, todo projeto, para ele, digamos, cumprir seus objetivos, se dar bem dentro do prazo e demais, ele precisa ser gerenciado. Então, para esse gerenciamento, como é que acontece? O gerenciamento de projetos é nada mais que a aplicação do conhecimento, de habilidades, de ferramentas e técnicas às atividades desse projeto, a fim de alcançar os objetivos, né, cumprir com todos os requisitos. Então, todo o gerenciamento de projetos, ele vai ter um conjunto de melhores práticas que vão vir contidas nessas habilidades, nessas ferramentas e técnicas para atender os objetivos do projeto. E aí, no caso, aí como tem habilidades, tem ferramentas e demais, quero mostrar para vocês aqui como ha sido a evolução do gerenciamento de projetos desde o início. Bom, então aqui, gente, é uma linha do tempo de como ha vindo desenvolvendo o gerenciamento de projetos. Desde a Grande Pirâmide, lá de Giza, a Muralha China, talvez todas essas técnicas e habilidades, conhecimento, não estavam registradas como de umas décadas para cá, mas o conceito estava, né? Era gerenciamento de um tempo, de recursos, de cumprir objetivo. Então, desde 2500 aí antes de Cristo, a gente vê alguns exemplos de projetos que têm sido gerenciados e que têm atingido seu objetivo, né? Aí, a partir de aí, desde 2000 e pouco, na primeira vez, a verdade, que começaram as ferramentas a se destacar, a ser desenvolvida, foi no 1917, com a criação aí do gráfico de Gantt, por Henry Gantt, que é um gráfico, um nome bem conhecido, né, onde o gráfico de Gantt mostra o conjunto de atividades, a duração, mais para frente também eu vou mostrar um pouquinho dele. Então, desde 1917, foram iniciadas as ferramentas e habilidades para o gerenciamento de projeto, passando aí já nos 50, nos 1958, 57, por essa criação do caminho crítico, né, que não é mais que um conjunto de atividades que são interdependentes, mas que mostram quais atividades não podem ter folga, porque elas vão determinar a duração de um projeto. E também foi formulada essa outra técnica, que é a criação do PERT, que é onde se dá estimativas das atividades, né? Se faz uma média entre a duração mais otimista, pessimista e a mais provável. E assim, então, a partir de aí, continuaram surgindo várias ferramentas que até os dias de hoje ajudam no gerenciamento de projeto. Por exemplo, essa criação aí de Work Breakdown Structure, que em português é a EPA, Estrutura Analítica do Projeto, onde ela é digamos, destrinchada, né? Quais são as entregas e quais são as atividades requeridas para essa entrega. Aí, vemos que a partir de 1965, 69 e perto dos 70 e pouco, aí começaram a surgir organizações que queriam, digamos, dar uma maior formalidade ao gerenciamento de projetos. Então, uma das primeiras que surgiu foi essa da IPMA, que é International Project Management Association, que é do Reino Unido também. Em 1969 foi lançado o Project Management Institute em Estados Unidos, que é um dos mais conhecidos e que, a verdade, até hoje é um dos
até hoje, os mais populares, e que a gente também vai estar vendo mais para frente por causa disso. E outras, como esse é o PRINCE, que também é do Reino Unido e é bastante conhecido. Todas essas associações, o que fizeram foi, digamos, colocar em um mesmo lugar um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de projetos. Então, uma das mais destacadas, que foi do PMI, o Project Management Institute, em 1987, lançou a primeira versão desse, digamos, conjunto de boas práticas, que é o PMBOK. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que tanto as boas práticas do PMI, como o IPMA, o PRINCE, eles são chamados do gerenciamento tradicional de projetos. E, primeiro, porque foram os primeiros, né? E porque hoje em dia estão surgindo outras técnicas também para a metodologia de projetos que vêm um pouco a diferenciar da gestão tradicional. Então, como falava aqui, no 1987, foi lançada a primeira versão desse PMBOK, que é um livro de boas práticas de gerenciamento de projetos, sendo que hoje já a gente vai pela 6ª edição do guia PMBOK. Logo depois de aí, surgiram outras modalidades também, e a partir de 2001, foi escrito o Manifesto Ágil, que vem colocando o que seria esse gerenciamento de projetos ágeis, que são também muito mais conhecidos. Bom, como a gente conversou, o PMBOK, que é um dos mais reconhecidos no gerenciamento de projetos, ele classifica o projeto em fases, e cada uma e também áreas de conhecimento, né? Então, ele classifica os projetos em fases ou etapas, onde temos desde a iniciação de um projeto, passando pelo planejamento, execução e encerramento. O que é a iniciação? O que eles chamam de cada um desses, a verdade, cada uma dessas etapas, ela contém processos, que eu não vou aprofundar aqui com os processos, são 47 e pouco de processos, que em cada uma das etapas contém um conjunto desse processo. Mas a gente vai ver um pouquinho aqui o que é feito em cada uma dessas etapas. Então, nessa parte da iniciação, é que se reconhece a existência de um projeto, que ele surge por uma necessidade, seja ela externa, interna, e se reconhece a existência do projeto e também se identifica quem são as partes interessadas do projeto. Porque quando a gente tem um projeto, são várias pessoas envolvidas. A gente falou, tem recursos, tem custos, tem escopo. Então, geralmente, a gente faz o projeto para atingir um objetivo, resultado para várias pessoas, instituições. Então, a gente tem que reconhecer quais são as partes que vão ficar envolvidas nesse projeto, até porque a gente pode ter partes interessadas para o bem e partes interessadas para o mal. Então, tem uma série de processos onde a gente gerencia essas partes interessadas. Então, na iniciação, esses são os dois produtos, que, digamos que estão assim, é o término de abertura do projeto, onde são colocados todo o que irá ter o projeto em grandes escalas. Por exemplo, no projeto você tem que, além do objetivo, qual que vai ser o cronograma, quais são os riscos, qual é o orçamento que vou ter. Então, nessa iniciação, eu devo de ter uma ideia geral de que vai compor esse projeto. Então, é nessa fase que é feita. Já na fase de planejamento, a gente planeja todo o esquema de trabalho que vai atingir os objetivos pela qual o projeto foi criado. E se a gente vê essa figura aqui, está vendo que a iniciação, por exemplo, ela inicia e termina bem no início do projeto, como o seu nome diz. O planejamento sai um pouquinho mais depois da iniciação, porém o planejamento ele é feito durante
digamos, média vida do projeto e vai caindo a segundo o projeto vai em andamento. Já a execução, ele coordena as pessoas, os recursos para realizar esse projeto que está sendo realizado. Então, a execução, a gente vê que ela passa praticamente por toda a vida do projeto. Vemos que na fase, ela não está incluída na parte da iniciação, nem na parte do planejamento, porém, uma vez que começa o planejamento e que já vão começando a ser realizadas as atividades, ele vai, a parte da execução vai até o projeto acabar. E durante todo esse tempo temos um monitoramento e controle, né? Monitoramento e controle do projeto verifica se o objetivo do projeto realmente está sendo cumprido, se tem alguma coisa que precisa ser não modificada, mas se, digamos, colocada nos trincos para que o projeto não saia desse tripé do que foi o escopo para qual foi criado, o custo, ele foi o orçamento com o qual foi previsto, e assim pela frente. Então, o controle, monitoramento e controle cuida dessa parte do projeto. E já na parte final, vem o encerramento, né, que finaliza o aceite do projeto de forma mais organizada. Então, no encerramento, a gente tem as entregas, nessa parte tradicional, né, a gente entrega, a gente vê se o aceite de quem pediu o projeto, no caso, o cliente, que vai depender do tipo, cliente do tipo do projeto, as lições aprendidas também, ou seja, que deu certo, que deu errado, para a gente ter essas lições para um próximo projeto, que, como dizemos, cada projeto é único, porém, tem algumas coisas que elas são comuns a todos os projetos, e com as lições aprendidas de projetos anteriores, a gente pode vir a ter já uma referência. Beleza? Então, além dessas etapas, que o PMBOK classifica o projeto também, ele fala de umas áreas do conhecimento. Em cada uma daquelas etapas que a gente viu, existem áreas de conhecimento que ensinam como planejar, executar, monitorar todo o projeto. Então, hoje em dia, existem 10 áreas de conhecimento que vai desde o escopo, passando pela qualidade, recursos humanos, os riscos do projeto, as partes interessadas do projeto. Então, o PMBOK, além das fases, dos processos, tem essas áreas de conhecimento, né? Aqui eu trouxe dependendo da área do conhecimento, a ferramenta que pode estar usando. E assim a gente vê essa ferramenta e faria alguns links, né, como a gente vê na pesquisa científica. Porque se a gente pensa no projeto da pesquisa científica, vê que sim, que é um projeto que tem muita similaridade, né? Quando a gente pensa na pesquisa, seja ela coletiva, ou seja ela individual, no caso da pesquisa acadêmica, tem uma série de atividades que são realizadas e ferramentas que nos ajudam a ver o andamento do projeto. Então, no caso da área de conhecimento da integração, a ferramenta que é usada é o plano do projeto, né? Que contém os principais marcos, o escopo, as datas. E se eu faço uma referência por exemplo, a integração no plano de pesquisa, a gente vê que a gente também tem esses, né? A gente tem um objetivo, tem o escopo, objetivos, no caso, gerais, objetivos específicos, tem as principais atividades e datas que vão ser realizadas, o cronograma para esse trabalho, os custos. Já no caso, por exemplo, nossa pesquisa acadêmica, não tem tanto, a gente não gerencia
tantos os custos. Porém, quando são pesquisas em que o professor Henrique, no outro workshop, estava falando, por exemplo, quando você somete um projeto à FAPESP, ou uma dessa identidade de apoio à pesquisa, já aí tem uns custos que precisam ser gerenciados, né? E os recursos humanos também, até porque a gente muitas vezes pode estar fazendo pesquisa sozinho, mas às vezes com outros grupos, outras universidades e demais. Então, esse gerenciamento de integração, eu enxergo ele como esse primeiro plano que a gente faz na pesquisa, onde a gente tem a grandes rasgos todas as características que vão estar envolvidas entre elas, né? Já o gerenciamento do escopo, que é aquela estrutura analítica de projeto, onde você vai desmembrando quais entregas. No caso da pesquisa científica, a gente pode ver, por exemplo, quando a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, a gente coloca lá, vai ter a revisão bibliográfica, vai ter a metodologia, a qualificação, cada um desses são entregas, e para cada uma delas vai ter um conjunto de atividades a ser realizadas, né? Então, no caso nosso, esse vendria sendo nossa estrutura analítica. No gerenciamento do cronograma, a gente tem o gráfico de Gantt, que eu mostrei também. Aqui eu estou mostrando, né, como que seria o gerenciamento do escopo, no caso da estrutura analítica do projeto. O gráfico de Gantt, que a gente usa, no caso, o cronograma pode ser usado de diferentes formas, seja em Excel, onde você quer visualizar, mas a ideia é que a gente também tem no nosso plano nossa pesquisa, o gerenciamento, né? A gente tem as atividades que vão ser realizadas, o número de recursos que vão ser usados para essas atividades, e as datas de início e fim de cada uma delas. Então, aí a gente tem o gerenciamento do prazo. O gerenciamento de custos, no seu caso, como eu disse, a gente talvez não tem essa prestação tanto de contas no caso da pesquisa acadêmica, mas quando a gente tem uma pesquisa que tem um financiamento e que também já involucra a compra de equipamentos e demais, esse tipo de coisas, já aí a gente tem que levar um controle, né? Quando a gente tem custos de fluxo de despensa, compra de equipamentos, e às vezes a gente está fazendo pesquisa que precisam de realização de entrevistas, também, por exemplo, nos projetos que você tem colocado que vai submeter um número X de artigo, esse submetimento tem um custo, né, que a gente tem que pagar, seja um congresso, seja uma revista. Então, o gerenciamento de custo também é feito na pesquisa e é uma das ferramentas que é usada no gerenciamento de projetos. Aqui, outra das ferramentas de suporte no gerenciamento da qualidade, né? A gente tem checklist, que no caso a gente pode ver isso na pesquisa científica, por exemplo, quando a gente fala da conformidade em relação às normas e às técnicas que vão ser usadas, os modelos para a elaboração de artigo, as normas ABNT, a gente está fazendo um controle da qualidade no projeto de pesquisa. E gerenciamento de recursos humanos, a gente tem uma matriz de papéis e responsabilidade. A matriz de responsabilidade tem a legenda que é essa de RAI, quem é o responsável, quem executa, quem apoia, quem é informado, porque, como sabemos, aí no projeto trabalha um grupo de pessoas, não é um só. Então, cada um deles tem uma responsabilidade, um papel definido e uma responsabilidade, né? Então, sobretudo como quando a gente tem essa pesquisa em grupos, a gente deve ter definido claramente qual que vai ser o papel de cada um. Então, através dessa matriz de papéis e responsabilidades, a gente pode estar gerenciando os recursos humanos do projeto de pesquisa. E o de gerenciamento da comunicação também, que é outra área de conhecimento, a gente pode conter
o meio de comunicação que vai se ter durante esse projeto, a frequência da comunicação. Então, se a gente faz um paralelo com os projetos de pesquisa nosso, a gente vê que quando a gente vai iniciar uma pesquisa, define o número de artigos que vai ter a pesquisa, a frequência com que vai estar se reunindo com o orientador, onde que vai ser o canal que a gente vai estar divulgando nossos resultados da pesquisa, a participação em congressos, como que vai ser todos os artigos vão ser divulgados, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, a gente pode estar gerenciando através da área de conhecimento da comunicação, de gerenciamento de projetos, né? Então, a gente, assim, eu estou trazendo algumas pinceladas, né, do que tem a ver com o gerenciamento de projetos, claro que é muito mais profundo e que contém mais detalhes, mas se a gente faz um paradoxo, né, entre o que a gente faz no dia a dia, nossas pesquisas, com o gerenciamento formal do projeto, a gente vê que a gente faz, né, todas essas atividades, que muitas vezes não tem esses nomes, de repente mais bonitos, mas que a gente, em essência, a gente gerencia recursos, gerencia o escopo e os prazos, né, de nossos projetos de pesquisa científica. Alguma pergunta, gente, até aqui? Tudo tranquilo, Andy. Beleza, então vamos continuar. Aqui, o que é um resumo das coisas que eu coloquei com relação a áreas de conhecimento e as ferramentas que a gente pode usar na área da pesquisa científica com relação à área do conhecimento. E aqui, então, eu volto com essa figura aqui para a gente agora falar um pouquinho dessa outra, digamos, área do gerenciamento de projetos que nas últimas décadas tem ganhado mais força, que é o gerenciamento ágil de projetos. A gente vê desde lá, desde o início, foi passando por todas as ferramentas, aquelas organizações que formaram as primeiras boas práticas, mas no 2001 surgiu o que eles chamaram de Manifesto Ágil, né? Que, a verdade, foi um grupo de engenheiros de software que eles estavam achando que o gerenciamento tradicional, por dizer assim, não estava dando muito certo, né? Porque aí entra que, muitas vezes, nos projetos, a gente tem algumas situações que elas são desconhecidas no início do projeto. Então, os projetos que são, digamos, mais amarradinhos, que você sabe que você vai entregar no final, você pode gerenciar uma boa com gerenciamento tradicional de projetos, por dizer assim. Então, eu planejo, executo, monitoro e encerro o meu projeto. Porém, tem alguns tipos de projetos, que no caso de software, que muitas vezes não se tem certeza do qual que vai ser o produto ou serviço final. Então, eles surgiram como uma alternativa, assim, à gestão tradicional. As entregas nesse tipo de projetos, elas são incrementais e ciclos iterativos. Então, em vez de eu planejar e depois executar, e depois monitorar e encerrar em cada etapa, ele traz uma proposta de que você pode fazer durante as entregas por fases e fazendo esse trabalho, e assim até você pode ir verificando que você está no caminho certo e não no final, quando você supostamente vai fazer a entrega e resulta que o objetivo do projeto faz tempo que desviou e que no final não era isso que se queria, né? Então, o processo de gerenciamento de projetos mediante gestão ágil, para projetos assim, que muitas vezes o escopo não está bem definido no início, ele se torna mais simples, flexível, iterativo e de certa maneira, se podem obter melhores resultados. Então, esse manifesto ágil,
que a gente saiu no 2001, ele é, digamos que um guarda-chuva, né? No qual saíram várias frameworks, que eles chamam de metodologias para o gerenciamento de projetos. Dentro das mais conhecidas, a gente tem o Lean, o XP, o Kanban e o Scrum. O Scrum, que está aqui em vermelhinho, é que eu estou trazendo, explicando de que se trata esse tipo de metodologia e o que esse manifesto promulga, digamos. É que ele traz que os indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, né? O gerenciamento de projeto tradicional, como a gente pode notar, tem muito disso, tem muito processo, tem muito ferramenta, mas, de repente, uma desvantagem é que as interações com os indivíduos, ele não acontecem de maneira tão rápida, até por essa parte ser tão burocrática. E no caso aqui do software em funcionamento, mais que documentação, né? Respostas a mudanças, mais que seguir um plano. Então, ele foi feito pensando nesse tipo de projeto, sobretudo de software, mas que nos últimos tempos se ha demonstrado que esse tipo de metodologia, ela também pode funcionar em outros tipos de projetos, que não seja só software. Então, a gente vem utilizando muitas metodologias ágeis em projetos de recursos humanos, em projetos de marketing, e assim pela frente. E aqui eu trago o que é o ciclo de vida de Scrum, né? O Scrum é uma palavra aí que surgiu daquele jogo que americano, né? Que se chama o Ru, onde todo mundo se junta em pequenas equipes para ir se movendo de um lugar a outro e poder chegar ao outro lado do campo. Então, o que consiste o ciclo de vida do Scrum? Ele é um ciclo que, no caso, ele contém um sprint, que o termo sprint é dado para o ciclo, que geralmente dura de 1 a 4 semanas, onde você vai ter o Product Backlog, que o Product Backlog é o conjunto de atividades que eu tenho para eu estar fazendo durante todo o ciclo de vida de meu projeto. Eu tenho uma reunião de planejamento, onde nessa reunião de planejamento eu vou, desse Product Backlog que eu estou colocando aqui, aí eu vou estar vendo o que eu vou estar fazendo nesse período dessa sprint. Tudo que sair dessa reunião, ele é chamado de Sprint Backlog. O que é esse Sprint Backlog? O conjunto de atividades que serão feitas nesse sprint, que está mostrando, que geralmente dura de 1 a 4 semanas, e esse trabalho que seja feito, é o trabalho no final, que no caso vai ter uma reunião de sprint e uma retrospectiva. Quais são as pessoas que estão envolvidas nesse ciclo? A gente tem o Team Scrum Team, ele está composto por 3 papéis, por dizer assim. O Product Owner, que é o dono do produto, ele é Scrum Master, e os Developers, que são chamados assim, mas que é o time que vai colocar mano a mão, que vai estar trabalhando, né? Então, o Product Owner, ele é quem elabora o Product Backlog, ele é o dono do produto, então ele sabe o que ele quer que seja entregue, né, no final. Então, aceita ou rejeita o que foi entregue. Temos o Scrum Master, que ele é um facilitador da equipe, ele trata o papel de tratar de eliminar os impedimentos com relação a problemas que possam surgir e que possam parar essa roda, né, da sprint, entre outras coisas, e o time de desenvolvimento que vai definir quais são as tarefas que precisam ser realizadas para a gente poder estar fazendo esse conjunto de atividades que foi compromisso que seriam feitas nesse sprint, né? Aí também desenvolve todo, no caso, produto, serviço, e mostra o serviço para o cliente. Ok, então,
esse ciclo, essa metodologia Scrum, como a gente está composta, além de, assim, da equipe, por essas cerimônias e esses artefatos, que eu falei um pouquinho, mas aqui eu estou detalhando melhor. Então, dentro desse sprint, a gente tem o que já de cerimônias, né? Que são a reunião de planejamento, tem reuniões diárias, tem uma reunião de revisão de sprint no final e tem a retrospectiva. Então, nessa reunião de planejamento, como está falando aqui, se define um trabalho que vai ser realizado nesse sprint. Então, a gente tem um número de atividades no Product Backlog e a gente se junta e diz, olha, em base a esse conjunto de atividades, essa semana ou essa sprint, que vai ser de uma ou duas, esse é o trabalho que vai estar sendo realizado. Então, esse trabalho que vai ser sendo realizado, ele vai para Spring Backlog, que vai ser a quantidade de atividades. Em cada uma para cada sprint, que pode durar de 1 a 4 semanas, existem reuniões diárias, nas quais, sobretudo, o Scrum Master e o grupo de developer se reúnem para ver o que foi feito, o que está fazendo e o que será feito, e verificar se não existe alguma coisa que esteja impedindo o trabalho e que possa ser auxiliado para o bom desenvolvimento, né? Uma vez realizada a sprint, já que chega no final, é realizada essa reunião sprint review, revisão de sprint, onde se verifica se na sprint foi cumprida todo o objetivo pela qual ela foi realizada, e também geralmente, essa reunião, ela é feita com o dono do produto, né, onde ele vai aceitar, vai estar rechaçando a entrega, e tem a retrospectiva da sprint, onde toda a equipe se reúne e se vê o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado. Então, você vê, assim, muita coisa, mas, a verdade, na prática, é simples. Bom, então é assim, o que eu propus? Aí eu estava na disciplina, né, que eu precisava ser um artigo, e aí eu conversei com o professor, e disse, porque a gente, de repente, não fazia um teste em nossa área aplicando o Scrum. A verdade, no Laut, eu acho que uns 2 anos atrás, o professor fez um pequeno exercício. Eu acho que o Jaime, você estava, né? Fazendo um artigo que o professor chamou de 24 horas, mas ele não foi aplicado assim em toda a sua essência do Scrum. Então, a Esther foi aqui minha cobaia, né, porque Esther, na reunião, ela estava conversando que teria que fazer um artigo, e aí eu falei com ela e com o professor para ver se ela topava fazer o artigo, a gente trabalhando a metodologia do Scrum. Então, a Esther topou e o professor disse, bom, vamos lá para ver que dá, né? E a gente começou a fazer todas as cerimônias e todos os documentos que o Scrum aqui coloca. Então, desde o 31 de março, por exemplo, a gente começou a fazer a primeira sprint, com uma duração de 2 semanas. Então, o que tem um artigo? O artigo, ele tem colocação do problema, introdução, revisão bibliográfica, né, metodologia, resultados, conclusões e demais. A gente chamou a todo esse grupo de entregas, por dizer assim, nosso Product Backlog. Então, na primeira reunião da primeira reunião de planejamento, que a gente verifica qual que será de todos os itens aí, o que vai ser trabalhado, para então surgir o Spring Backlog desse sprint, aí a gente concluiu que a primeira iria ser a colocação do problema, introdução e a revisão bibliográfica. Então, nessa primeira sprint, a Esther começou a trabalhar somente focando-se nessa parte do artigo, né? Porque muitas vezes, eu não sei, mas pelo que eu conheço, quando vocês começam a fazer um artigo, começa trabalhando um pouco de todas as partes, né? E a gente começou a trabalhar esse aqui, focando-se só nessa primeira parte, para entregar essa, verificar, ter o aceite, e depois
e passando para as outras etapas. E assim, então, esse artigo, ele está sendo feito a partir de sprint de 2 semanas. As próximas 2 semanas foi ajuste de metodologia, que isso aconteceu quase 4 semanas atrás, a semana retrasada, a gente teve nossa reunião de review, de retrospect, e, por exemplo, a partir do dia 28, com a próxima sprint de 2 semanas, vai ser a parte da aplicação no caso do artigo, né? E aqui, por exemplo, cada vez que a gente na daily, nas reuniões diárias, a gente vai colocando aqui o que foi feito, o que foi feito, o que está em andamento, e vai verificando o que pode ser resolvido para a gente colocar as coisas a rodar e trabalhar, né? Então, por exemplo, desde a primeira vez, Esther tinha que colocar o data launch, no caso, de novo, porque ela está fazendo mestrado, e tinha saído lá do dashboard, aí me comuniquei com o André, e André colocou. Então, assim, a gente vai tratando de tirar algum impedimento que tenha, no caso, developer, que no caso, pesquisador, né, para a realização do trabalho. Então, depois de que a gente teve as reuniões diárias e demais, veio a review da sprint. No caso, por exemplo, o dono do produto, que a gente está chamando orientador, foram solicitadas algumas correções na primeira área que a gente ia trabalhar da Scrum, e elas foram feitas. Então, a gente teve isso aconteceu no mesmo dia, né? A reunião de review, a retrospect e o que será planejado para a próxima sprint. Então, na retrospect, a gente está verificando o processo estava ok, mas precisavam fazer alguns ajustes para que o trabalho fluísse melhor, e foi definido que para a meta de Sprint 2 foi modificada, a verdade, para incluir as correções solicitadas no Sprint 1 e que seria a parte da Sprint 2. Então, aqui já foi no próximo ciclo de sprint de 2 semanas, que aconteceu do 15 ao 28 de abril, e, de novo, a gente teve as daily meeting para saber como que ia o andamento do projeto, e, no final, teve a review, onde foram os ajustes da revisão bibliográfica que saíram da primeira, deram o ok, e foram sugeridos metodologia, foram sugeridos pontos de melhoria na metodologia, que era o segundo sprint, e que foram feitos, e agora a gente vai para a sprint 3, está, verdade, no sprint 3, que seria a aplicação, né? Então, isso aqui é digamos, estudo do caso que estou realizando nessa área de gestão de projeto, até porque um dos meus objetivos específicos é avaliar se metodologias e ferramentas da gestão de projetos podem ser utilizadas, que são usadas hoje na empresa, se podem ser usadas na pesquisa científica. Não sei se Esther quer falar alguma coisa, Esther, com relação o Scrum, né, e seu artigo, como você está indo. Bom dia para todo mundo, que eu não dei bom dia. Então, eu achei bem interessante quando a Wendy me chamou, porque agora, né, que a gente está em casa e tal, eu acho que quando a gente tem essas entregas programadas, igual a gente está fazendo, fica mais fácil de se organizar e também de não deixar de fazer, né? Porque não sei se... Claro, tem pessoas que trabalham mais tranquilo em casa, tem gente que não trabalha tão bem, por aí vai. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha que fazer o artigo, só que eu tinha que atualizar algumas coisas também, né? Porque eu estou pegando partes da dissertação, que eu coloquei um resumo da dissertação no primeiro artigo, e nesse caso estou colocando mais a parte de aplicação. Só que também não posso colocar, não está tudo pronto, porque eu preciso atualizar, trazer alguns artigos novos e tal. Então, o que eu estou fazendo é atualizando um pouco o que eu já tinha para montar esse artigo. Aí a gente fez uma primeira reunião, e a primeira reunião foi a mais demorada, né, Wendy? Aí a gente
teve que discutir tudo o que ia fazer, em quantas partes a gente ia dividir e tudo mais. Aí, depois dessa divisão, daí eu tive as 2 primeiras semanas para fazer a introdução, revisão bibliográfica e a colocação do problema, né, nesses tópicos. E aí surgiu até já algumas coisas assim pelo caminho, porque, por exemplo, é difícil para o professor encontrar a gente durante a reunião de sprint, de revisão do sprint, ele conseguir ver o que eu fiz. Então, a gente também colocou uma regra, né, de entregar sempre, pelo menos um dia antes, a entrega do sprint. Então, em um dia, vamos supor, nossa reunião geralmente na quarta. Então, nas terças-feiras, eu tenho que enviar para ele o documento que eu desenvolvi durante o sprint, para ele dar uma olhada, para a gente discutir na reunião. Aí, então, ele dá uma olhada e aí ele faz as correções. E daí, o próximo sprint, a gente faz todas as correções. No caso, né? No segundo sprint, a gente fez as correções que o professor fez da introdução, da revisão bibliográfica e coloquei a metodologia. E aí, na próxima reunião, então, as correções da metodologia e a aplicação. Então, o que eu achei de bom, assim, em relação a outras formas que a gente faz artigo, né? Geralmente a gente faz o artigo e manda uma primeira versão do artigo completo, depois vai tendo correções e tal. Acredito que cada jeito tem suas vantagens e desvantagens. Isso. Uma coisa que o professor Orlando falou muito é que, por exemplo, corrigir, assim, por exemplo, introdução, revisão, depois metodologia, depois a aplicação, é bom porque a gente vai tendo um feedback durante o trabalho, mas ao mesmo tempo também é legal a gente conseguir ver o artigo como um todo. Então, a gente sabe que no final, quando a gente for ver o artigo no geral, talvez a gente tenha que fazer algumas alterações para ver se está tudo conversando e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que a gente iria fazer de qualquer jeito, né? Quando a gente tem uma versão final do artigo, isso vai passar e tal para as correções. Então, eu achei que o mais interessante, pelo menos para mim, foi a questão do compromisso de entrega, até porque eu não quero que saia o cronograma, então eu não quero que a metodologia, enfim, fique prejudicada, então eu quero seguir, porque se eu atrasar uma próxima vai ficar prejudicada, né? E, ao mesmo tempo, ter esse feedback, assim, de algumas partes. Então, por exemplo, só uma correção principal, assim, eu estava fazendo a revisão bibliográfica e aí o professor Orlando queria que eu pegasse a forma como eu escrevo, assim, e cortar bastante e deixar bem mais direto ao ponto e tal. Então, eu corrigi isso na revisão, mas eu estou tentando levar isso para as outras partes do artigo também. Juntando com as coisas que a gente vai aprendendo aí na vida, né? Que a gente está aprendendo a fazer artigo e tal. Então, também vou juntando isso com as coisas que a gente vem fazendo nos outros artigos que a gente já fez e vai aprendendo e apanhando. Enfim, daí eu, de forma geral, assim, tô gostando bastante. Acho que nas 2 primeiras semanas foi um pouquinho mais difícil, porque o que a gente também tá falando é isso. Quando você tem um projeto, é diferente, assim, de fazer um artigo, porque o artigo você tem um tempo para fazer, mas não dá para você fazer como uma receita de bolo, né? Então, também tem aqui, sim, um período que você está pesquisando mais e escreve menos, no outro período que você está escrevendo mais enfim, é um conjunto, mas não dá para você também escrever um artigo como um motorzinho, assim, ou um robozinho, né? Então, exato, é uma das coisas aí que a gente está vendo, né, que no final vai ter as vantagens, as desvantagens. Na parte das vantagens, a gente vê muito o foco, porque você está com um objetivo, né, não tem todo o conjunto. Mas, por outro lado, a gente pode ver um pouco essa parte da reflexão, né, Esther, que você está se referindo, o professor também falou um pouquinho, porque esse trabalho aqui, por exemplo, digamos, no software, o developer está lá todo dia, está desenvolvendo e demais. A construção de uma pesquisa, ela é um pouquinho mais demorada, né? Porque você, como você acabou de falar, você vai, lê, volta, você vai tirar as ideias principais, porém, você se mantém concentrado em uma parte. E também, assim, depende muito, e por isso que tem que ter aquela primeira reunião, né? Depende muito do que o pesquisador está dedicando naquele trabalho. Então, por exemplo,
se o pesquisador ele só tem um artigo para fazer, então dá para você colocar uns sprints de menos tempo, né? Então você vai adequar o projeto. Agora, se, por exemplo, você tem um artigo e aí você, por exemplo, o que a gente geralmente faz, né? Então, tô lendo lá uns mil artigos das coisas da tese. Aí depois eu também quero terminar esse artigo porque é uma coisa que eu preciso terminar para começar outro. Ao mesmo tempo tem meu trabalho. Então, a gente vai adequando o período que tem para fazer com também a disponibilidade, o que o pesquisador está fazendo naquele momento. Então, por isso que aquela primeira reunião, bom, pelo menos na minha visão, né, a primeira reunião foi, assim, a mais importante. Claro que depois a gente vai ajustando, mas achei que na primeira reunião a gente coloca, tipo assim, tudo, tipo, em pratos limpos, assim, ó, quantos dias, quantos tal, e vai combinando. Porque, assim, depois que você, por exemplo, o ciclo que vai durar sprint, ele deve ser o mesmo para todos, né? Não é que uma vai fazer de dois, outra vai ser de um. Então, por isso a gente tem que ver, a verdade, essa primeira reunião que Esther se refere, ela acontece também nas próximas sprints. O que acontece nessa primeira, que, por exemplo, você não conhece a metodologia, tem dúvidas, tem essa parte mais que é o que a gente está chamando o Product Backlog, que é o conjunto de entregas, que aí você pega o que vai ser trabalhado nas próximas sprints, e por isso é um pouquinho mais demorada, mas ela acontece nas outras também. Deixa eu ver o que mais. E depois a gente vai fazer esse acompanhamento, né? Porque daí eu vou ter que submeter para ver no que vai dar. Tem também o professor Henrique, que também está relacionado, né, com a minha dissertação e com esses resultados que eu estou colocando no artigo. Então, a gente também tem o envio para o professor para ele dar uma olhada. E assim vai. Então, a gente vai... como a gente está fazendo uma rodada assim, teste mesmo, então a gente vai ver quantos sprints a gente vai precisar depois, né? Então, por exemplo, para esse artigo ir, voltar, enfim. Outra coisa que a gente estava percebendo, assim, eu e a Wendy, a gente tenta conversar entre os sprints, que desculpa, eu não consigo lembrar todos os nomes, Wendy, mas há algumas reuniões que a gente tem no meio do caminho, a Wendy vê comigo como que tá indo. As dailies. Se eu tô conseguindo colocar aí, fazer o meu cronograma, né, e tal. Geralmente a gente trabalha mais na segunda semana do sprint. Mas, assim, eu não sei, eu acho que isso é normal de muitas pessoas, né? Então tem 2 semanas, mas geralmente a semana que eu mais trabalho é a segunda semana. Então até a gente comentou que a gente podia fazer essa reunião uma vez por semana. Mas também vai da disponibilidade do professor Orlando, né? Que ele também tem bastante coisa, e daí ele podia de 15 em 15 dias. Então, enfim, acho que foi tudo questão de combinar no começo. Acho que tiver um bom planejamento, a gente consegue tirar bastante vantagem dessa metodologia. Pelo menos até agora é o que eu tenho, assim, de visão. Obrigada, Esther. Bom, gente, isso aqui é o que eu tinha aqui para trazer para vocês. E se alguém tivesse alguma pergunta com relação, pode ficar à vontade. Bom, Andy, eu tenho, sim, algumas perguntas, assim, é muito legal essa estrutura toda que você tem estudado aí, a gente não tinha conversado ainda sobre isso com calma, né? Eu também não tinha visto. Assim, eu acho que é algo muito importante, né? Eu costumo fazer também, mas principalmente no começo do projeto. Ao longo do projeto vai meio que empurrando, a hora que a coisa aperta, a gente volta para aquele, né, plano inicial. Então, eu não tenho uma sistemática muito organizada, assim, desse gerenciamento, apesar de funcionar e tal, mas não pensando num método. A gente vai misturando as coisas no meio do caminho, né? Aí, uma pergunta que eu tenho, que você falou em determinado momento, que eu acho que é algo que, sim, não sei se todos já passaram, né, às vezes não, mas quando a gente faz um projeto, uma das coisas principais é a experiência que a gente leva no final dele, né? E, geralmente, quando chega no projeto, você está tão cansado com aquilo, a equipe está cansada, que acabou, a gente, comemora, entregamos o relatório que tem que entregar, o artigo foi aprovado e acabou, ninguém mais fala no assunto. E você comentou que tem uma etapa que é de você identificar o que deu errado, né?
fazer Exato. um pensamento meio que de equipe, assim. Nesse caso aí, no Scrum, tem uma etapa dessa lá no encerramento? Sim, ele tem aqui, ó, se você vê nessa figura, que quando o trabalho é concluído, tem a retrospectiva da sprint. Perspectiva. Que o objetivo dela é analisar todos os pontos positivos, negativos, e coletar lições aprendidas, que é o que a gente também fala lá no gerenciamento tradicional, né, que no final do projeto é bom recoletar, a verdade, as lições aprendidas é bom recoletar cada vez que acontece, cada vez que você deu de frente com uma coisa que deu errado ou que deu certo, é bom já ir coletando e colocando para quando vem uma próxima, a gente já tem isso em mente, né? E cada projeto é único, porém, tem algumas características neles que a gente pode estar pegando de cada um deles. Então, respondendo essa pergunta, sim, ele tem, é tanto assim que no final, essa primeira reunião que a gente faz, que é o planejamento da sprint, o planning meeting, que acontece no início, depois, né, quando terminou a sprint, que a gente tem sprint review, que é a parte, digamos, mais técnica, onde vai ser colocado a GOK, precisa de ajustes e demais. Aí a gente viu o que é essa parte, o que deu certo, o que não, o que pode ser melhorado, e já emenda a próxima da sprint, porque já muito do trabalho que a gente fez, de colocar quais são as atividades, fez naquela primeira. Então, já meio que acontece mais rápido. Então, digamos, a partir do final da sprint, a gente faz 3 reuniões em uma. O dia que a gente se reúne para falar de tudo um pouco, incluindo o que vai ser a próxima sprint. Legal. E vocês usam algumas ferramentas, ou, por exemplo, o Data Layout que você menciona, tem tudo que vocês precisam lá para fazer esse gerenciamento? Olha, no momento, assim, desse aqui da Sprint, o Data Layout não está, digamos, modificado nesse aqui, né? Porque o Data Layout, ele é mais o gerenciamento tradicional, onde você coloca lá seu cronograma, todas as etapas, tem o dashboard, que dependendo das etapas, as atividades já cumpridas, ele vai mostrando sua porcentagem. Já o Scrum não está lá. Geralmente o Scrum é utilizado outros tipos de ferramentas, como o Trello, sabe? Okay. O Gira, que são meios que Kanbans, onde você vai colocando o que foi feito, o que para fazer, o que está fazendo, o que foi feito. Mas até porque a gente está fazendo meio que um teste, esse aqui, desse jeito, não está no Data Layout, né? Legal. E só uma última consideração aqui, com base no que vocês falaram no fim, principalmente com o comentário da Esther, que é bem válido, né, que ela está passando na pele mesmo. No caso do artigo, eu também acho que, não sei se é uma metodologia, assim, apropriada, porque eu acho que ele é o projeto como um todo, né, como acho que ele foi concebido. Então, você tem um objetivo principal, e tem tem várias pessoas envolvidas, tem várias etapas, né. O artigo, acho que, não sei se ele se encaixaria tão bem nesse escopo, assim, mas olha, é uma alternativa mesmo. Pode ser, né? Existem alguns trabalhos na área, assim, né, de utilizar a ferramenta. Eu até que achei que fala um pouco, por exemplo, de uma tese de doutorado, onde ela foi gerenciada mediante o Scrum. Então, as tarefas, digamos, as entregas, o que seria a lista de Product Backlog, ela vem a qualificação, a defesa, o número de artigos, então, os artigos dos congressos, artigos dos jornais, e cada uma dessa entrega, ela é, então, diversificada em um sprint. Aqui eu quis trazer esse exemplo do artigo, até porque é uma coisa de menos tempo, né, para a gente poder validar. Mas até agora, a gente tem visto que dá certo sim também, porque você coloca, e cada um, então, subdivida o artigo, né, nessas entregas, pode ter, assim, coisas que, por exemplo, a gente fala, a revisão bibliográfica, muitas vezes, ela é feita durante todo o projeto, e se a gente vai artigo, pode ser também que ela seja durante todo o artigo, né,
Porque lá, quando você tem a conclusão, de repente você repara com que tem uma coisa legal que você ainda pode estar colocando. Não quer dizer que você já, porque terminou, se limite. Eu acho que aqui, nosso principal, digamos, colaboração é mais essa parte do foco mesmo, que você está trabalhando, entendeu? Mas é a organização mesmo, né? Exatamente. Para não perder o foco. Eu acho que, no caso do artigo, assim, é que aí tem vários fatores externos que podem atrapalhar, né? Então, por exemplo, no caso da Estela, ela tem o trabalho, tem outras coisas, né? Mas isso aí, por exemplo, se você pega um pós-doc ou um research assistant que tem lá fora, eu acho que encaixaria muito legal, porque daí a função dele é aquilo, ele vai sentar ali às 8, vai sair às 5 fazendo isso. Exato. Quando tem... Ele está trabalhando exclusivamente, né? Eu achei... Parabéns. Eu acho que isso que o professor falou é verdade. Aí a gente... Por isso que eu acho que provavelmente para o final a gente vai ter que incluir algum sprint e tal com um artigo praticamente pronto, né? Porque não tem como, a gente precisa fazer essa visão dele como um todo. Mas também tem... Pode falar. Não, desculpa, mas que, claro, que lembra que a gente tinha comentado, vai ter por exemplo, esse artigo de Esther, ele inclusive vai no inglês, então vai ter os ajustes, por exemplo, essa última sprint vai ser de ajustes do artigo, então vai ser a validação do inglês, tudo isso, então vai ter esse sprint final, com certeza. E também tem a questão do material que eu tinha, né, disponível, então eu tinha... Apesar de estar atualizando algumas coisas, por exemplo, a parte de aplicação de entrevistas, que eu vou colocar no artigo, é uma coisa que já estava pronta, porque eu fiz lá a aplicação de entrevistas no final da dissertação. Então, eu acredito que provavelmente se a UENT for fazer a aplicação dessa metodologia num artigo que você não tem um material assim, tipo, eu estou pegando, eu estou tirando de algum lugar, estou modificando algumas coisas, mas é que eu tenho um conteúdo lá que eu estou usando um conteúdo principal, né? E aí eu acredito que se você for parte do zero, digamos, isso do que o professor falou, eu acho que até vai ficar mais evidente, né? Essa questão de querer usar, de ter que ver assim o todo e tudo mais. Então, acho que também talvez pelo estágio que eu peguei o material para montar esse artigo e uma pessoa que começa a fazer um artigo, claro que a gente não pega assim do zero, né? Sempre tem alguma coisa, mas enfim, eu acho que, não sei se deu para entender, essa questão de ter o conteúdo lá e estar modificando ele, ou então começar a buscar conteúdo novo do zero. Eu acho que isso também modifica um pouco essas divisões e tal. Acho que faz diferença também. Então, se aplicasse num artigo assim, eu acho que daria para fazer uma comparação legal também. Essa aí, uma coisa que eu quero deixar claro, que assim, esse número de sprint, elas não são definidas logo no início. O que é definido é a duração que essas sprint vai ter, mas o número de sprint, elas vão indo conforme, porque a verdade, o que tem detrás de toda essa metodologia de Scrum? É você ir entregando valor para o cliente, né, no caso. Então, quando essa metodologia é aplicada em outro tipo de área, nesse sprint, o que a gente pode estar pegando dessa lista que vai gerar um valor, entendeu? Então, em base ao que gera o valor, aí é que é trabalhado. No nosso caso, a gente não pode estar colocando, por exemplo, a introdução e revisão bibliográfica por si só, ela não vai ser o artigo só. Então, no caso, para quem que ela está entregando valor? Ela está entregando valor, no caso, para o orientador, que vai estar avaliando. Mas aí, como falei, o número de sprint, elas vão surgir conforme. Ela não vai ser limitada, por exemplo, vou falar, não, esse projeto de um artigo, o projeto de projeto de pesquisa como um todo, vai ter um número X e não vai ser modificado. Claro, ele pode seguir aí acrescentando segundo. Eu volto e repito, uma das vantagens que eu vejo no caso nosso aqui, é essa parte do foco e da concentração em uma parte do trabalho. Alguém tem alguma outra pergunta, alguma curiosidade, gente?
Wendy, essa metodologia que você apresentou, ela é muito utilizada na parte de tecnologia, né? Por exemplo, você está mostrando um produto. Então, tem uma equipe, a gente está desenvolvendo um produto e se faz esse acompanhamento, e é muito bom. Muito bom. Não, a verdade é assim, como eu falei, o Scrum, que é uma das metodologias ágeis, ele surgiu como, essas metodologias surgiram como alternativas, né, aos métodos tradicionais. Então, hoje em dia, esses, por exemplo, aplicativos, esse tipo de coisas que gera valor, vai gerando valor aos poucos, é uma metodologia perfeita, né? Porque você, de um conjunto de, digamos, de features, que no caso o glossário deles, das funcionalidades, você vai escolhendo o que assim, o product owner, que o dono desse produto fala, o que ele primeiro precisa para ir dando valor ao produto, e ele é feito. Então, é feito esse acompanhamento durante esse sprint. A partir de aí vai pegando mais e mais. Então, a sprint não são, nem sequer, é por isso que eu digo que a gente não pode pensar que, só o número de sprint que a gente falou no início que não vai ter mais. No caso desse mundo mais real, nessa metodologia, é o ritmo de trabalho, de sprint em sprint, pode vir modificações, e é uma coisa que está muito em alta, porque todos os aplicativos da vida e com toda essa transformação digital que a gente escuta falar nas empresas, é feito tudo mediante uma equipe que precisa ter uma facilitação, porque, assim, uma das coisas que promulga muito esse tipo de metodologia é que a equipe, o time, precisa ser auto-organizado. Então, não é que, a verdade, precisa ter um microgerenciamento do que você está fazendo. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Eu dei uma geral assim, mas, por exemplo, igual que um projeto tradicional, você faz as estimativas mediante pontos de quais são as atividades que você vai estar fazendo, para você mais ou menos saber o que você vai fazer nesse sprint, entendeu? No caso nosso, já a gente conhece um pouco o que compõe um artigo, porém, tem algumas características desses projetos que muitas vezes você começa a fazer uma pesquisa e você não está claro exatamente de qual é o seu escopo, né? Isso eu acho que é uma das características assim, mais, assim, de primeira, que eu também, por isso mesmo, me surgiu essa ideia, porque muitas vezes quando você, sobretudo até a mesma pesquisa de mestrado, quando você está no início, não está muito certo do que você quer chegar. Então, esse tipo de metodologia, ela se adequa assim, quando você tem um cenário um pouco incerto com relação ao escopo. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma outra coisa? Senhor Luiz. Bom dia a todos. Cheguei um pouco atrasado. Eu estava dando uma olhadinha naquele guarda-chuva seu lá, Wendy, e eu vi que abaixo dele tem o Lean, né? Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive numa empresa, onde eu não sabia, né? A gente fazia na prática, mas eu não tinha muita noção teórica do que nós fazíamos lá. Mas o que você explicou para a gente já fazia isso na fábrica lá, entendeu? Existia um ponto lá, onde essa empresa estava fazendo a implementação Lean na fábrica. Era uma indústria química. E eles instauraram num local específico, bem no meio da produção, um local que ficou conhecido como sala de guerra. Então, todos os dias, né, havia uma reunião, e nessa reunião era estabelecido metas para se atingir em determinado tempo. Então, saindo daquela reunião, todo mundo que estava envolvido na implementação tinha suas atividades normais e essas metas que deveriam ser atingidas. Então, o que você estava falando aí, na prática nós fazíamos lá, entendeu? Então, cada um tinha um tempo, um objetivo, e depois voltava nessa sala de guerra, eram reuniões diárias, e lá se discutia, olha, eu consegui isso, não consegui aquilo, eu vou, para conseguir isso daqui, eu vou ter que envolver a manutenção, por exemplo, a engenharia de projetos, e aí ia discutindo e a coisa ia pegando corpo, entendeu?
Era só isso, só para dividir com vocês essa experiência. Gozado que a gente faz na prática muita coisa, principalmente numa indústria, né? Lá manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, não tem muito problema assim em se explicar o que está se fazendo. Então, lá nós fazíamos, e agora que você explicou, eu falei assim, pô, tá vendo? Eu fazia por causa disso. Pois é, muitas vezes a gente faz coisas e não sabe que tem alguns termos, às vezes é bonitinho, né, que você está fazendo. E assim, nessa guarda-chuva Lean lá, ele surgiu um pouco nesse outro Lean que a gente conhece, né, que é da melhoria contínua, do Kaizen e esse tipo de atividades. E mesmo com o Kanban. O Kanban, o outro é com M e esse é com N aqui. Então, eles têm algumas similaridades, objetivos, mas também tem algumas diferenças. É isso mesmo. E, aliás, um dos fatores que mais contribuem para que a implementação Lean não dê sucesso numa empresa é a falta de informação. Então, você estar fazendo alguma coisa sem saber exatamente o que é aquilo e para que serve, não vai motivar ninguém, não leva ninguém a levar a sério e a coisa vai ficando pelo caminho. Mas foi uma experiência bacana. Uma coisa que está lá no slide, mas eu meio que passei rapidinho, que por isso tem aí os princípios do Scrum, que é adaptação, transparência e inspeção. Então, essa parte de transparência é que tudo fique visível para todo mundo, não que só um tenha informação, senão que todo mundo esteja envolvido, saiba, e essa adaptação, que vem dessa flexibilidade, que se você tem que mudar rapidamente, poder mudar, que é uma das vantagens com relação aos métodos tradicionais, porque o método tradicional tem tanta burocracia, e você planeja, já contar lá, não querer voltar para trás. Porém, esse tipo de projetos permite você voltar para trás. Perfeito. E a inspeção. Perfeito, Henry. Gostei muito. Obrigado, viu? A vocês pelo tempo e pela sua disposição, e a gente fica à sua disposição, qualquer coisa que gostariam de saber a mais, eu vou estar mandando, esse material vai ficar lá no site do Laut, e também a gravação para qualquer outro momento que quiser saber alguma coisa. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail, que eu, com gosto, vou ajudar vocês. Tá bom? Legal. Obrigada, gente. Até mais. Parabéns, Wendy. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.